Olá, hoje vamos explorar um conjunto de fontes com uma perspectiva bastante singular sobre o fim da humanidade. A ideia central é que a extinção não terá sido causada por, um desastre externo, mas sim por falhas internas, conflitos, decisões, pouco sensatas. Estes documentos leem-se quase como um relatório póstumo. Vamos tentar perceber isto melhor. Exatamente. E o que é fascinante nestes materiais é o argumento de que, apesar de avanços tecnológicos, notáveis, foguetes, internet, a humanidade nunca terá evoluído verdadeiramente a nível emocional. A análise sugere que a extinção foi um resultado direto dessa estagnação. Uma incapacidade de superar instintos básicos de conflito. Lá está. É um paradoxo impressionante, não é? Desenvolvimento tecnológico versus imaturidade emocional. As fontes detalham isto. Disputas por território, por recursos, até por ideologias digitais, quase como se ainda vivessem em tempos primitivos. Uma das fontes refere mesmo o ego como o programa mais perigoso que nunca conseguiram desinstalar. Pois, e isto apesar de séculos de avisos, não é? Crises climáticas, desigualdade social gritante, o perigo nuclear sempre ali. As fontes descrevem um ciclo vicioso. Medo, depois ataque, retaliação, medo outra vez. A guerra não era a exceção, era a norma. Faltou desenvolver um mecanismo eficaz, estável, de cooperação em larga escala. Isso falhou. Mas porquê? As fontes explicam porque é que esse mecanismo nunca surgiu. Foi falta de visão ou havia interesses a bloquear? Sugerem uma combinação. Por um lado, uma inércia cultural, enorme, a dificuldade em mudar padrões de milénios. Por outro, claro, interesses a curto prazo, poder, controle e influência que, consistentemente, passavam à frente da sobrevivência a longo prazo. A cooperação exigia cedências, não é? E a mentalidade dominante, segundo isto, era de soma zero. Para eu ganhar, tu tens de perder. E essa mentalidade levou a situações que as fontes descrevem como francamente absurdas. Dão o exemplo da Guerra dos Recursos, ali por 2051. Lutou-se por água, depois de décadas de alertas ambientais. Sim, e com soluções tecnológicas já disponíveis, atenção. Exato, mas preferiram bombardear sem encontrar soluções que já existiriam, basicamente. É isso. E outro exemplo citado, também nessa linha, é a Guerra dos Dados, em 2064. Já nem era só por recursos físicos, nações a atacarem-se digitalmente por controle de servidores de informação. O ciberespaço como campo de batalha. E as consequências disso no mundo real? Imagino que tenham sido revastadoras. O colapso digital que descrevem hospitais offline, energia cortada, transportes parados, terá causado imensas baixas, sim, indiretas, mas massivas. Tudo por causa de senhas e acesso. Literalmente. Incrível! E ainda há uma guerra moral virtual, quer dizer, conflitos globais a começar por causa de hashtags e discussões online? Parece ficção, mas é o que as fontes apontam. Um ambiente onde a discordância se tornou sinónimo de inimizade total, a própria verdade perdeu o valor, tornou-se só mais uma arma, o tribalismo digital levado ao extremo a transbordar para o mundo real, o caos como cultura. Portanto, a conclusão que retiramos disto é que a tecnologia em si não foi o problema fundamental. Precisamente. O colapso final, argumentam as fontes, não foi por falta de tecnologia, mas pelo seu mau uso. Um uso perverso até. Drones, IA, energia renovável, tudo foi canalizado. Também para tornar a guerra mais eficiente. Desenvolveram o IA para prever desastres, mas recusaram-se a mudar quando as recomendações iam contra interesses ou exigiam sacrifícios. A falha apontada é moral, é ética, não é técnica. Há uma ironia tremenda nisso. Criaram IA, talvez até esperando uma salvação qualquer. Sim. Mas nunca lhe deram autoridade para intervir, para os salvar deles mesmos. Exato. É como ter o diagnóstico e a cura, mas recusar o tratamento por teimosia ou por medo de perder o controle. Em suma, as fontes pintam um quadro, irónico, não é? Uma espécie que falava de humor e se destruiu por ódio. Que sonhava com o espaço, mas não cuidava do próprio planeta. Que se dizia racional, mas agia de forma completamente ilógica. Uma das fontes até diz que foi quase como um guião mal escrito. Pois. E deixam uma reflexão final, não é? Será que outras formas de vida aprenderão com estes erros? Ou será isto um padrão inevitável na evolução? A inteligência, sugerem as fontes, não é só acumular dados ou criar coisas, é a sabedoria para usar esse poder. Os humanos, nesta análise, simplesmente auto-eliminaram-se. Falharam o teste. Fica essa questão no ar.
de facto, desta análise toda, se a inteligência permite criar ferramentas tão poderosas, mas não impede que essas mesmas ferramentas sejam usadas para a autodestruição. O que é que isso nos diz sobre a natureza do progresso e da própria inteligência? É algo para refletir mental.